Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café com Holder, que é aquele quadro do canal que eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, @fabio.holder. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, buy and hold, investimentos por longo prazo, considere se inscrever aqui no canal e seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade. Primeira pergunta aqui do Leandro_NDA. O que explica as mínimas históricas da razão preço-lucro do Ibovespa? Bom, a relação preço-lucro nada mais é do que o valor de mercado de uma determinada ação dividido pelo lucro dessa empresa nos últimos 12 meses. Então você vai ter ali mais ou menos quantas vezes a empresa está valendo no mercado em relação ao que ela reportou de lucro líquido das suas operações. Quando a gente fala da relação preço-lucro do índice Bovespa, nada mais é do que você pegar o índice Bovespa, que é uma carteira teórica com várias empresas diferentes. Então você vai olhar lá, vai ter Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale, Klabin, Suzano, Ambev, WEG, enfim, as maiores empresas aqui do Brasil, e você vai ponderar a relação preço-lucro de cada uma delas com o peso de cada uma delas no índice. E aí você chega na relação preço-lucro do índice Bovespa. E a relação preço-lucro do Ibovespa mostra mais ou menos a média da precificação das empresas, ou principalmente das maiores empresas do nosso índice, que vão ter a maior relevância na contribuição disso. Eu peguei essa informação aqui do site Oceans 14 e eles mostram a relação preço-lucro não do Ibovespa, mas de praticamente todas as empresas listadas na bolsa, ponderando pelo seu valor de mercado. E a gente vê que hoje a relação preço-lucro média está em 5 vezes aproximadamente, a mínima desde 2001. Lá em 2001 estava perto de 6 vezes. Recentemente, no final de 2021, a gente viu essa relação batendo ali aproximadamente 22 vezes, para agora cair perto de 5 vezes lucro. E por que isso aconteceu? Por que as ações estão valendo tão pouco frente aos seus fundamentos, pelo menos isso na média e considerando essa ponderação por valor de mercado? A gente tem dois fatores principais. O primeiro deles é porque os juros subiram. Então a Selic saiu de 2% para agora quase 13%, com uma expectativa de ficar perto disso até 2025. A gente consegue ver isso pelo DI de janeiro de 2025, Código de negociação DI 1F25, o contrato de juros futuro, onde o mercado tenta precificar quanto que ele acredita que os juros vão estar lá no futuro. Então a gente tem uma Selic saindo de 2% para 13%, com expectativa de se manter perto disso até 2025, e obviamente o valor das empresas cai. Não é à toa que o Ibovespa saiu de 130 mil pontos ali antes da pandemia para algo próximo hoje de 107 mil pontos no momento que eu gravo esse vídeo. E por que o valor das ações tende a cair quando os juros sobem? Porque as ações valem e representam o valor de mercado total de uma empresa. O valor total de mercado de uma empresa é representado pelo valor da sua ação vezes a quantidade de ações que já foram emitidas. Você tem o valor total de mercado. E para a gente chegar num valor justo da empresa, ou o mercado precificar isso de acordo com as expectativas, você projeta todos os fluxos de caixa do futuro daquela empresa e desconta a uma taxa de juros num valor presente. E o mínimo que se deve descontar essa taxa de juros é a taxa livre de risco, que é a taxa que você emprestaria para o governo. Então você vai pegar as taxas de juros de longo prazo, trazer os fluxos a valor presente, obviamente que acrescendo um prêmio de risco para cada uma das empresas. Não vou entrar aqui, senão vai ficar muito técnico, mas basicamente uma empresa vale hoje os seus fluxos de caixas futuros descontados por uma determinada taxa de juros. E essa taxa de juros aumenta conforme a taxa básica de juros Selic também sobe. Então quando os juros sobem, as empresas caem simplesmente por causa disso. Isso é natural, isso faz parte da dinâmica de mercado. Mas além disso, a gente também tem o fato que, associado a uma alta de juros e a queda do preço das ações, a gente tem algumas empresas, e principalmente eu queria citar Petrobras e Vale, que juntas representam ali mais ou menos 30% ou 27%, para ser mais específico, do nosso índice Bovespa, que são duas empresas de commodity. Isso quer dizer que a Petrobras tem o seu lucro em função do preço do barril de petróleo, que é algo negociado internacionalmente. E no caso da Vale, é o minério de ferro, que é a commodity que ela comercializa. Então, quando o preço do petróleo sobe, o preço do minério sobe, a Vale e a Petrobras têm um lucro muito grande. E as commodities possuem ciclos normalmente muito longos. E a gente vê recentemente o barril de petróleo e o minério de ferro batendo ali praticamente as máximas históricas. Então isso faz com que o lucro da Petrobras e o lucro da Vale tenham subido muito nos últimos anos, e elas têm ali um peso muito relevante, principalmente considerando o índice Bovespa. E aí eu deixo para vocês uma pulga atrás da orelha. O Peter Lynch, um dos maiores investidores de todos os tempos, tem uma frase muito famosa. Ele diz o seguinte: normalmente as empresas de commodity, elas estão muito baratas quando elas parecem estar caras, que é normalmente quando o ciclo da
da commodity cai, o preço da commodity está lá embaixo, a empresa está operando ali com a margem muito curta, e quando o preço da commodity sobe muito, a empresa parece muito barata, porque a commodity está valendo muito e a empresa está gerando um resultado muito expressivo ali no curto prazo. Porém, o lucro dessas empresas, ele oscila em função do preço das commodities. Então, se o barril de petróleo cair 30, 40, 50% nos próximos anos, ou a mesma coisa com o minério de ferro, o lucro dessas empresas vai diminuir, o que vai fazer com que esse múltiplo tenda a voltar para patamares maiores, o múltiplo do Ibovespa, consequentemente dessas empresas, simplesmente por causa de uma queda do preço das commodities. É muito difícil saber se essa precificação está acontecendo por causa de uma expectativa de queda do preço das commodities ou se de fato existe algum benefício de ineficiência de mercado na precificação das principais empresas do Ibovespa. Mas pra gente resumir, basicamente a gente tem os múltiplos baixos porque a gente teve um aumento das taxas de juros e também um aumento no preço das commodities. Segunda pergunta aqui do Semente Financeira perguntou o seguinte: o racional para investir em empresas de crescimento é o mesmo de empresas de dividendos? Independente de você investir mais em empresas de crescimento ou mais em empresas de dividendos ou nesses dois tipos de empresa de forma igual na sua carteira, o racional por trás de uma alocação em uma empresa por longo prazo tem que sempre ser permanecer sócio pelo maior tempo possível por empresas que continuam agregando valor constantemente para os seus acionistas. E o fato da empresa fazer isso, sendo uma empresa consolidada, que simplesmente mantém sua fatia de mercado de forma relevante e distribui os dividendos para os seus acionistas, ou porque é uma empresa de crescimento, ou seja, que retém boa parte dos lucros para reinvestir no seu crescimento, isso vai depender muito mais do momento que a empresa se encontra. Então você consegue encontrar empresas com vantagens competitivas que já são consolidadas no mercado e mantêm essa hegemonia de mercado, distribuindo muitos dividendos para os acionistas, mas abrindo mão de crescimento, porque nem tem muito para onde crescer, ao ponto que a gente tem empresas de crescimento que não distribuem praticamente nada de dividendos e focam 100% daquela geração de caixa em expansão das suas operações. Vou dar um exemplo de ações que têm análises completas aqui no canal, que são do mesmo setor, mas que estão nesses momentos totalmente diferentes. A gente tem de um lado as ações do McDonald's, com a negociação MCD, onde você tem uma empresa que já tem 40 mil lojas abertas, um pouquinho mais até, em praticamente todos os países do mundo, de forma extremamente consolidada, nas principais regiões. E a gente tem empresas como o Chipotle, que também é uma rede de restaurantes, que tem ali algo perto de 3 mil restaurantes e atua praticamente só no mercado norte-americano por enquanto, apesar de estar ali em alguns outros países. No caso do McDonald's, ela é uma empresa que distribui praticamente todo o caixa em forma de dividendos e a outra metade do caixa ela utiliza para recomprar ações, que também é uma forma de remunerar os acionistas. Vou deixar um vídeo aqui sobre recompra de ações para vocês verem depois como que funciona. E do outro lado a gente tem uma empresa como o Chipotle que reinveste de forma agressiva todo o caixa que ela acaba gerando a abertura de novas lojas. Então você consegue encontrar empresas com vantagens competitivas de longo prazo, que é o mais importante nesses dois grupos, e isso tem que ser o principal racional da sua alocação. E para fechar aqui, o Erasmo Martins perguntou o seguinte: empresas com lucros recordes, cotação em queda livre, qual é o racional? Basicamente isso que eu expliquei já na primeira pergunta aqui do Leandro, mas é muito complicado a gente saber se isso significa, né, as empresas terem caído muito. E a gente pega não só aqui no Brasil, não só empresas de commodity, mas você pega empresas como Apple, por exemplo, que está negociando a 20 e poucas vezes lucro, praticamente o mesmo lucro da Ambev. Empresas como Netflix, que depois de cair 75% está negociando a 16 vezes lucro. A gente pega até empresas de tecnologia grandes e consolidadas nos Estados Unidos negociando a múltiplos muito baixos. E aí fica o questionamento que eu vou deixar para vocês como resposta. Eu quero que vocês respondam também nos comentários. Seria isso uma ineficiência do mercado em precificar esses ativos nesse momento? Ou seja, colocando o valor das ações muito abaixo de um valor justo teórico, obviamente considerando o aumento das taxas de juros, que vai impactar de qualquer jeito todas as empresas. Mas será que o mercado está exagerando ou será que o mercado está simplesmente precificando uma queda nos resultados dessas grandes empresas, provavelmente advindo de uma possível recessão nos próximos anos, causada também, inclusive, pelo aumento das taxas de juros? A gente aumenta os juros, a gente tem aumento de desemprego, a gente tem a redução de consumo pelo aumento de desemprego e assim por diante, e assim a gente vai vivendo os ciclos econômicos. Que é muito difícil a gente saber se realmente a recessão vai acontecer aqui nos próximos 12 meses, nos próximos 2 anos. Então fica aí o meu questionamento, o que você acha, qual a sua opinião em relação a isso. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like também, compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.